Boa tarde a todos. Este é o encontro número 24 da comunidade de prática. Teremos hoje uma conversa sobre teorias e metodologias de pesquisa em paisagem e planejamento urbano regional. E para esta sessão invitamos doutorandos e mestrandos do Programa em Gestão Urbana, PPGTU, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especificamente o grupo de orientandos dos professores Letícia Hardy e Carlos Hardy, que desenvolvem temas relacionados com as linhas de pesquisa em paisagem e planejamento urbano regional. Para a conversa, eu fiz uma proposta aos convidados para falar um pouco sobre os principais referentes teóricos, a concordância entre esses referentes teóricos e os referentes metodológicos e a proposta metodológica das pesquisas, a origem dos referentes teóricos e metodológicos que estão trabalhando. Também vamos falar um pouquinho de como que é essa experiência com a metodologia de pesquisa nas fases de projeto de pesquisa, aplicação da metodologia e escrita já do relatório da pesquisa ou da dissertação ou da tese. Conversaremos se os colegas acham que têm propostas próprias em termos de teorias e metodologias, e as principais dificuldades e sugestões para os colegas. É de fato um espaço de apoio entre as linhas de pesquisa em paisagem e planejamento urbano e regional. Para esta conversa temos 6 convidados. Eu diria que temos 2 gerações aí representadas. De uma parte, dos convidados são professores, tem inclusive vários títulos de pós-graduação em especialização e mestrado. São a Yaskara Florenzano e o Alzair Pontes. E temos outros colegas com menos experiência em termos de profissionais, mas todos também com trabalho em desenvolvimento no mestrado, no doutorado, nas linhas em paisagem e planejamento urbano e regional. Eu vou pedir para cada um dos convidados de se apresentar. Podemos fazer por ordem alfabética, se for possível. Vamos a ter em conta que o Alzair vai ingressar, se possível, durante a conversa, pois está numa sala de espera do aeroporto. Teve que realizar uma viagem inesperada. E os demais estamos todos aqui. Então, vou pedir, como uma primeira roda de conversa, para a Bruna Lazarotto, a Monici Tataki, o Victor Abadi, a Daniela Wipeski e, claro, a Yaskara Florenzano, que já tinha mencionado. Cada um de vocês se apresentaram, fazendo ênfase no tema de pesquisa atualmente e na experiência profissional que vocês têm além do programa de pós-graduação. Então,
vou convidar, se hemos esta ordem alfabética, então é a hora da Bruna de se apresentar. Boa tarde a todos. Agradeço primeiramente a oportunidade de estar aqui, né? Eu acho que essa troca que acontece nesse espaço é muito valioso. E aí, né, para me apresentar, digo, né, sou a Bruna Lazarotto, minha formação não é como a da maioria, eu sou uma designer de produto, né, acabo indo tendo uma base um pouco diferente, e estou iniciando agora o doutorado em gestão urbana no PPGTU, e já fiz o meu mestrado no PPGTU, né, já concluí no ano passado, e na sequência já fiz o processo seletivo para o doutorado, né, e agora estamos com as disciplinas, trabalhando nisso, e tenho atuado profissionalmente na área do design, né, tenho desenhado produtos em si, existem várias vertentes, assim, do design, né, e eu acho que tenho a grande bênção de poder trabalhar diretamente com a que o design de produto se trata, assim, né, que é a criação. E foi em 2018 que eu comecei a ter contato com a pesquisa, né, quando eu fui... eu sou bolsista do Marcelino Champagnat, né, ganhei o prêmio na minha graduação, na formatura, né, da graduação, e então tive que fazer uma escolha, e essa escolha foi entrar no PPGTU, né, é tudo muito novo, e meu primeiro contato com o PPGTU foi uma conversa com o professor Carlos Hart, e lá ele me explicou do que se tratava o programa, do que se tratava o mestrado, de como seria mais ou menos a caminhada, e tudo foi dando muito certo, e hoje estou aqui, né, com o doutorado, né, sempre buscando aprender cada vez mais, né, aprendo muito com vocês, aprendo muito com o Carlos, e nesse momento é isso, Ana? Tem mais alguma coisa? É isso, uma apresentação. Então é isso, assim, né? Tipo, mais ou menos isso. Eu tenho uma base assim, um pouco diferente, mas acabo conseguindo, com certeza, me encontrar, sim, com as pesquisas de vocês, né? Muitas pesquisas aqui. E também com o tema do professor Carlos Hart, né? Então, é isso. E o teu tema de tese? Meu tema de tese. Então, a princípio, já entra nessa questão, Ana? A história é longa. Não, mas só menciona Sim. um pouco qual é o tema que você está trabalhando. Depois já começamos a falar. A princípio, voltada para a questão da leitura da cidade, por meio de ferramentas do design, e também leitura da percepção do cidadão também pelas ferramentas do design, né? Usando, então, essa minha base, essa minha formação para trazer, metodologias e aplicar nesse espaço, nos nossos espaços com o objetivo do planejamento urbano, né? Obrigada, Bruna. Daniela? Oi, boa tarde a todos. Me chamo Daniela. Eu sou graduada em arquitetura e urbanismo. Fiz mestrado em gestão urbana também junto com a Bru, e vários colegas aí também já me conhecem no mestrado. Atualmente eu sou doutoranda, sou da turma de 2020. O foco aqui nessa nossa conversa, eu até conversei antes com a Ana que eu ia falar um pouco mais sobre a minha dissertação, que como é um trabalho que já está finalizado, eu sinto mais segurança em vir trazer o meu relato com uma metodologia e os autores que eu escolhi utilizar na minha fundamentação e tudo mais. O nome da minha dissertação é Fragmentação Urbana,
Deixa eu até ver aqui. Fragmentação urbana por interferências rodoviárias, e eu propus um estudo de caso na linha verde, que é aqui em Curitiba, e também na BR-277 em Guarapuava. Basicamente, eu fiz uma metodologia adaptada, depois na nossa conversa eu vou falar mais sobre isso, para avaliar a fragmentação de um tecido urbano que é perpassado por uma rodovia. Na minha tese, eu ainda estou também em desenvolvimento, ainda é uma questão que eu ainda não me sinto 100% segura em estar apresentando tudo que eu estou mexendo, porque ainda está um processo. Mas vai muito de encontro o que é um planejamento local com repercussões metropolitanas, no que diz respeito à mobilidade urbana. Mas ainda é um tema bem aberto que eu estou desenvolvendo. E eu acho que, por enquanto, é isso. Mas é um tema já. Já é bastante coisa. É um projeto de pesquisa do professor que a gente tá vendo aí ainda, conversando. Muito obrigada, Daniela. Yaskara? Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Obrigada por compartilhar, por me convidar para compartilhar a experiência e fazer parte, acho que, dessas reuniões que são bem produtivas e bem importantes para a gente, né? Para poder ver que não é só a gente que tem dificuldade, ou que, ainda mais agora que a gente está muito isolado, acho que isso faz uma diferença também, né? Já estamos pesquisando sozinhos, agora na pandemia ainda mais, né? Então, acho bem importante. Então, em primeiro lugar, obrigada. Eu sou a Yaskara, então, como a Ana falou, já tenho um pouco mais de experiência por conta de ter me formado há mais tempo. Eu sou formada em arquitetura pela PUC. Eu acabei fazendo uma especialização em gestão urbana na última turma do GTU, que foi o curso que deu origem, né, ao PP-GTU. Era um curso de especialização que era um convênio com a França, então a gente teve toda uma metodologia da França, a gente teve todos os professores franceses, foi bem importante, e a partir dali eu comecei a pesquisar patrimônio industrial. Depois eu fiz especialização em conservação de monumentos históricos, conservação e restauro de monumentos arquitetônicos, patrimônio histórico, né? E venho trabalhando também com o escritório de arquitetura desde então, com trabalhos de projetos de restauro, e também comecei a dar aula e fui professora da UTFPR, onde a gente tem um grupo de pesquisa em patrimônio industrial. Aliás, é o Grupo Arquivo, não sei se vocês conhecem, é um grupo que começou em 2018 comigo, com a professora Gisele Portela, e lá a gente coordenou muitos alunos. A gente colocou, por exemplo, num semestre, 88 alunos estudando patrimônio industrial, que já era minha área de pesquisa desde 2010. Aí eu entrei no PPGTU para fazer o mestrado em 2019, na turma de 2019, defendi o mestrado esse ano, em abril, e já tinha emendado com a seleção do doutorado. Então eu terminei o mestrado num dia e comecei o doutorado no dia seguinte. Ou seja, nos 49 do segundo tempo, eu fiz a defesa do mestrado para poder não perder na verdade, o doutorado, né? O meu tema de pesquisa é o patrimônio industrial. Ainda não sei exatamente o que eu vou fazer com o doutorado, que eu acho que ainda estou pensando, porque eu tinha deixado uma parte para a pesquisa do doutorado, uma parte do que eu estava fazendo no mestrado, eu tinha deixado para o doutorado. Enfim, acabei concluindo isso no mestrado e acabei ficando sem o argumento do doutorado. Fiquei no vácuo, então eu estou nesse vácuo nesse momento e procurando quer dizer, eu sei o que eu vou fazer, só não sei como e nem de que jeito ainda. Mas calma que dá tempo, né? Acho que dá. Então é por isso que eu estou aqui também, é um grupo de ajuda, né? Meu nome é Yaskara, só por hoje. Então... Oi, Yaskara! Eu acho que estamos aqui, né? É um dia de cada vez, a turma dos passinhos, né? Então, não sei como é que funciona direito, mas eu estou aqui para pedir ajuda, é só por hoje, então é mais ou menos isso. Tá bom? Acho que era isso, não sei, mais alguma coisa, Ana? Obrigada, Yaskara. Dou aula no parque também, que é um programa de pós-graduação em arquitetura,
Cultura, arquitetura e restauro, bem legal também. Era isso. Vai ter que contar pra gente qual foi esse tema que ficou no vácuo, porque não, não contou. Não, era um tema maior do mestrado, era um tema que eu queria dar conta de um monte de coisa, a professora Letícia foi lá e podou, e falou, você não vai dar conta. Aí é que eu achava que era um negócio extremamente extenso. Mas qual E é eu o fui tema? indo, fui indo. Qual é o tema? Ah, não, na verdade era avaliação cultural de uma área pós-industrial. Então eu achava que eu tinha que fazer 3 coisas estratosféricas, e não era tão estratosférica, consegui, digamos, dar uma resumida, e acabou que eu perdi. Quando eu concluí a dissertação, eu vi que eu tinha feito aquilo. Então, que aquela avaliação cultural já tinha se dado. Então, assim, que eu não ia deixar essa coisa tão abrangente, tão extraordinária, que eu estava imaginando que era uma coisa inatingível, digamos assim. Eu consegui dar, não digo resumida, mas assim, eu consegui sintetizar aquilo no final da metodologia da dissertação, sabe? E daí acabou que eu, tipo assim, se eu fosse fazer isso ou desenvolver mais, isso eu acho que eu ia ficar, acho agora que eu ia ficar me repetindo, sabe? Então, eu achei que eu vou continuar com patrimônio industrial, porque é a minha área de pesquisa mesmo, e só que assim, agora eu estou vendo exatamente o que eu vou fazer com isso, mas eu não sei ainda. Então, por isso eu acho que eu vou comentar mais sobre a questão do que acabou de passar, porque é tão recente ainda, né? Então, é isso. Claro, obrigada. Monize? Olá a todos e a todas, eu sou arquiteta e urbanista mesmo de formação, eu sou formada pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, me formei na metade de 2018, a professora Yaskara foi minha, acho que paraninfa ou homenageada, ai, não lembro. Paraninfa. Esqueceu? Ela tinha sombra azul na formatura, eu entreguei para você o seu diploma. E, enfim, entrei no PPGTU esse ano, então ainda estou numa fase bem no começo da minha dissertação, enfim, na fase um pouco caótica, como a professora Cíntia mencionou. Vou trabalhar com mobilidade, principalmente na escala regional, até pela afinidade, onde eu atuo profissionalmente. Eu atualmente estou na diretoria de transporte da coordenação da região metropolitana de Curitiba, e acho que é isso, acho que mobilidade sempre me interessou bastante. Eu tive uma experiência como intercambista, como bolsista do CNPq durante a minha graduação, né? A graduação sanduíche na Holanda, morei por 1 ano em Roterdã, nos Países Baixos. Acho que a maior lição que eu tive lá, uma lição que infelizmente eu tenho pouca coragem de ter aqui, é que eu levo como ciclista, assim. Lá eu aprendi a ser ciclista e a ver a cidade mesmo da perspectiva de uma ciclista. Queria muito que isso pudesse ser verdade aqui em Curitiba, mas eu sou um pouco medrosa. E é isso, espero que tenhamos aí todos uma trajetória tranquila e que a gente possa se ajudar. Obrigada. Eu acho que todo ciclista é medroso em Curitiba, porque não é uma cidade tão acolhedora para os ciclistas. Está faltando o Victor, então. Licença, Ana. Então, boa tarde a todos. Primeiro, Ana, obrigado pelo convite aí, pela comunidade prática também, por essa oportunidade de a gente falar um pouquinho. É sempre muito importante. Daí, então, meu nome é Victor Abad, eu fiz um mestrado pelo PPG, sou arquiteto urbanista, formado pela PUC. Fiz um mestrado no PPGTU também pela PUC e o doutorado, adivinha, na PUC também, então, mais uma vez. Daí eu tô dentro da experiência profissional que eu tenho, ela sempre foi muito ligada à academia e à pesquisa científica. Eu desde a época da graduação sempre fiz projetos de PIBIC, PIBIT, fiz 4 no total, todos com a professora Letícia. Ou seja, desde a graduação eu fazia estágio também, tal. Mas eu estava sempre muito relacionado com essa área de pesquisa, de pesquisa aplicada dentro da universidade. Eu acabei passando no edital do PIBIC Master no final da minha graduação, que é uma oportunidade que a PUC tem de fazer o mestrado junto com a graduação ao mesmo tempo, e você termina o mestrado 6 meses depois.
Daí mais uma vez, tipo, a pesquisa científica muito forte dentro da minha formação e a academia de uma maneira geral. E isso também me proporcionou uma oportunidade de continuar o doutorado, daí conseguir passar também. Eu geralmente estudei muitos temas relacionados com a paisagem, com a cidade, sobre diversos aspectos, desde educação, divulgação científica, questões tecnológicas e de soluções inovadoras, mas a área que talvez seja minha grande paixão, assim, seja a criminalidade ou a segurança pública, que é uma área que eu estou muito... É estranho falar isso, né? Mas é minha segurança pública, a criminalidade não é tão boa, né? Segurança pública é uma área que é minha paixão. E eu sempre trabalhei muito com isso, e relacionando aspectos desde morfologia da cidade, morfologia da paisagem, de uma maneira em geral. Foi a minha dissertação de mestrado, também foi relacionada a isso, aplicada em São José dos Pinhais. E agora, no doutorado, eu tive uma outra oportunidade de continuar nessa área também, só que talvez trazer uma outra paixão que eu sempre tive, e até foi, eu tenho que agradecer muito a Ana também por essa oportunidade, porque eu sempre gostei muito da questão de participação popular, apesar de ser um tema relativamente batido há algumas décadas aqui no Brasil, mas é uma área que eu sempre gostei bastante. E agora eu tive a oportunidade que a Ana tem esse vínculo com a Unimaior na Colômbia, daí a gente entrou em contato e é o delegado, né? E daí a gente entrou em contato e daí surgiu a oportunidade de trabalhar com desenho urbano participativo, que é um tema voltado à aplicação de questões de participação popular na construção de espaços públicos, e eu acho que uniu muita coisa do que eu trabalho junto aí, que é da formação espacial local, geralmente é aquela escala, aquela microescala de morfologia de desenho urbano, que é o meu foco, digamos assim. E também, e aí por conta da bolsa de pesquisar, trabalho como pesquisador agora também na PUC, né, sou do PPGTU ali, como bolsista. Daí, trabalhar com questões de segurança pública também, na área da paisagem segura. Tanto que o meu tema, de tese, ele se chama Paisagem Segura, aplicação de desenho urbano participativo em cidades latino-americanas. Daí a gente está com esse contexto de trabalhar com a universidade na Colômbia, além de buscar outros estudos de caso, que acho que talvez seja a parte específica com que o desafio que eu estou tendo agora no meu doutorado. E basicamente é isso. Acho que a síntese profissional, assim, né? Profissional acadêmica, né? Basicamente, mas é isso. Obrigado, Victor. Hoje eu vou fazer a moderação da conversa, mas também faço parte deste grupo de pesquisa, então vou ser convidada à conversa também. E vou me apresentar, para quem não me conhece, sou arquiteta, sou mestre em geografia, fui docente por 10 anos na Colômbia, antes de vir no Brasil fazer o doutorado em gestão urbana. Fui docente em arquitetura e urbanismo, e também tenho trabalhado com instituições públicas em temas de planejamento urbano. Eu estou trabalhando precisamente uma relação temática entre os estudos da geografia urbana, a ecologia urbana e o urbanismo. Então, dessa forma, tenho relacionados os meus interesses acadêmicos na tese, o que não está sendo para nada fácil. Aí eu quero convidar a seguinte parte da conversa para conversar sobre aqueles, precisamente os referentes teóricos que temos, e vou começar contando os meus referentes teóricos e a origem deles. Eu estava fazendo a tarefa de casa que propus para vocês e tenho me dado conta que os principais referentes teóricos foram sugeridos por professores que eu tive. São os referentes teóricos que eu reconheço e que eu tenho estudado em maior profundidade no final.
Então, da geografia, por exemplo, eu tenho trabalhado muito com a proposta teórica metodológica de um casal de geógrafos franceses que são o Georges e a Claude Bertrand. Eles propuseram um sistema GTP, Geossistema, Território e Paisagem, que é uma proposta que sintetiza de uma forma muito clara, eu acho que uma questão que tem sido tratada por muitos autores contemporâneos, mas especificamente eles, ou quando eu li a proposta deles, ficou tão clara para mim, precisamente pela conexão entre a teoria e a metodologia. Eles propõem praticamente 3 lentes para observar um espaço geográfico. O lente da paisagem, que permite documentar e observar e fazer perguntas sobre o que está por trás daquilo que observamos e que percebemos com outros sentidos. O lente do território, que seria a relação cultural, socioeconômica, com esse espaço geográfico que vira evidente na paisagem, e o lente do geossistema, que seriam os elementos de origem natural que estão presentes nessa paisagem. E a partir da análise do espaço geográfico com esses 3 lentes, dá para fazer aproximações próprias que eu venho fazendo. Por exemplo, eu me apropriei de certa forma para os estudos urbanos, porque eles aplicam muito em estudos rurais, de espaços rurais, essa metodologia. E tem sido um dos principais referentes. Nesse sentido, não vou me deter, porque o que eu quero é que todos aqui falemos. Tem outros referentes na ecologia urbana, como o Virginio Bettini, no planejamento urbano ecológico, como o José Farinha, o Bettini é italiano, o Farinha é espanhol, que foram apresentados pelo meu orientador do mestrado. E na arquitetura e o urbanismo, curioso, mas os referentes que eu ainda estou estudando, que são a fonte para novos referentes, tem a sua origem na graduação. E foi um professor que, quando eu estava na graduação, estava desenvolvendo a sua tese doutoral, e trabalhamos no rascunho da tese doutoral dele, o Pier Vittorio Aureli, e a partir daí, da proposta que ele estava fazendo, essa curiosidade pelos temas que começamos a trabalhar aí, tem se mantido até agora. E essa fonte de curiosidade por outros referentes que foram apresentados lá faz 15 anos por aquele professor. No tema da paisagem, no meu caso, é mais recente, tem a ver com o trabalho de colegas colombianas, Susana Barrera e Gloria Ponte, com quem também eu tive contato nos últimos anos. Claramente, e eu acho que é o caso de vocês também, quando fazemos uma revisão bibliográfica nas bases de dados, aparecem muitos outros referentes. Mas agora que eu estava fazendo o exercício, eu nem me lembro dos nomes de todos, porque sim, são referentes para temas muito específicos, para pôr a citação no momento, e a gente lê um artigo, mas com os outros que eu mencionei, talvez pelo interesse e pela quantidade de documentos que tenho revisado sobre aqueles autores, a influência seja maior. Então, eu queria vocês contarem para todos como que é isso. Eu queria ver se os estudantes, os orientandos da professora Letícia, temos referentes similares sobre paisagem,
se os orientados do professor Carlos estão trabalhando também os mesmos referentes. ¿Será que coincidimos por ahí en algunas leituras? Uma última cosa, os outros participantes da conversa podem, no momento que quiserem, também dar a sua opinião ou contribuição. Quem quiser pular na roda. Eu vou falar, então, também sobre os meus referenciais, assim, de uma forma um pouco mais sinteticamente, mas, assim, a partir das linhas, mais ou menos, que eu tenho trabalhado, que, primeiro, para situar muito bem, assim, o que eu quero trabalhar, eu tenho buscado autores que tratam principalmente do desenho urbano, das escalas, né, da escala urbana, porque eu acredito que, até mesmo por minha formação, assim, eu preciso trabalhar numa escala um pouco menor. Não sei se, por exemplo, eu conseguiria, talvez depois de muito estudo, talvez sim, mas como eu já estou baseada numa formação que diz respeito a uma escala mais humana, eu acho que é ali que eu tenho que me situar, acredito que sim, né, dentro da cidade. Então, eu tenho buscado me situar em autores que falam disso, né, do desenho urbano e da escala urbana numa escala um pouco menor, assim. Então, nesse sentido, tem de Barcelona o Bartorrilla, o Creus, se eu falar errado, pode me corrigir. Tem o Lamas, esses são alguns, né? E também tenho... Essas são as buscas que eu tenho feito para me situar. E aí, a partir das disciplinas, eu comecei a me interessar por um outro viés que trata da tecnologia e sociedade. Porque aí eu consigo conectar também a questão da influência desse desenho urbano na sociedade, nas pessoas, porque também, além, né, de me situar na cidade na questão da escala humana, eu também tento voltar bastante, porque a minha formação ela trata muito de pessoas. Então, tento me situar nessa questão, assim, dessa influência nas pessoas. Então, alguns autores de tecnologia e sociedade que são uns mais clássicos, assim como o Pint, o Beiger, o Wiener, deixa eu ver se... A princípio, o que eu me lembro são esses. E aí, também tento buscar outra temática que, né, não posso deixar de fora, que é a questão do design em si. E aí, trago alguns autores que falam do design no urbano, mas não somente, também trago autores que tratam do design e das suas teorias, principalmente, assim, para tentar alinhar essa questão, porque eu acho que é aí que também eu consigo encontrar, principalmente na tese agora, um viés um pouco mais original, que é algo exigido, né? E aí, nesse sentido, tem outros autores como Bonfim, aí tem o Engelman, que eu acho que vocês devem conhecer a psicologia de Gestalt, que daí fala da questão dos signos, né? Tento trabalhar também a Gestalt. Outro autor que foi muito importante para a minha dissertação, e eu não sei se vocês conhecem, alguém conhece a teoria do design emocional? Mais ou menos, já ouviram falar só? Ela... O Geraldo, sim. Então... Eu não conheço. Não conhece? Eu achei que sim, Geraldo. Então, depois você tem que dar uma olhada.
Então, tem o Norman, o Donald Norman, né, que ele tem um livro que se chama Design Emocional. Na capa, assim, tem o espremedor de fruta do Philip Stark, que é um espremedor de fruta que funcionalmente não é assim tão... Aquela aranha. Não é assim uma coisa que funcionalmente, na questão funcional, funcione tanto, né? Mas ele usa vários elementos para explicar a questão do design emocional. Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, que é muito interessante. É uma teoria bem bacana, assim, até para a gente ter, assim, para entender um pouco melhor como é a questão da percepção do cidadão. E foi a partir dali que eu desenvolvi parte da minha metodologia da dissertação. E eu né, não quero deixar esse autor de fora, eu acredito que eu preciso também trazer ele na tese. Olha! Esse mesmo, Yaskara. É muito lindo. E já caiu, já quebrou e já foi restaurado. Ó, viu? Mas Restauro isso... serve para alguma coisa. Nossa, para muitas cai coisas. E quebra, deixa eu contar, cai e quebra. Essa Apesar Ele de ser levinho? metálico. É alumínio? Apesar de ser metálico, ele cai e quebra. Mas isso é um espremedor de fruta? Parece uma nave espacial, uma coisa do Orson Welles, alguma coisa assim. Parece uma tarântula, mas ele chama-se... como que é? Tem um nome. Sim, mas eu não lembro. Peraí. Juice Salif. Tem um nome árabe. Juice Salif. Todos os objetos do Philip Stark têm nome de pessoas. Muitas vezes ele deu o nome de motoristas de táxi de Nova York para as cadeiras dele. Yaskara, você já usou alguma vez? Só de enfeite, tanto que derrubei ela e pedi para fazer restauro. Eu liguei pedindo reposição da peça. Mas não fizeram. Você acredita? Caiu no chão e quebrou, fiquei passada. Então, assim, toda essa questão, assim, não funciona, mas tá de enfeite, mas é um espremedor de fruta, não é um enfeite, Não né? funciona. Não, eu Aí, acho que tá. Só que é um objeto super icônico. Mas ele é icônico dos anos 80. Super, super icônico e é atemporal também, né? Apesar de ser dos anos 80, ele é atemporal. E ele ajuda muito ao Donald Norman a contar no que consiste, né, a teoria do design emocional. E basicamente é isso. Então, busco esses 3 viés, assim, né? O desenho urbano e mais necessariamente a questão da escala humana, a tecnologia e a sociedade, para tentar unir a questão da sociedade e da influência do desenho, da tecnologia, né, da urbano nela, e o design também, para trazer essas teorias que tentam explicar um pouco mais, tanto a questão dos signos do desenho, quanto a questão das pessoas, do cidadão, né? Então, para unir tudo isso e fazer uma ração, uma salada de frutas, só que não com espremedor. Bruna, esses referentes foram apresentados pelo teu orientador, foram achados por você na busca? Como que foi? Foram acontecendo, assim, né? Eu trouxe alguma coisa que eu já tinha, assim, na minha bagagem, né? Como essa questão mais voltada do design, mas a questão mais de entender a cidade eu vivia na biblioteca, puxei todos aqueles livros, assim, porque eu precisava me encontrar também na cidade, né? Assim, meio que caí de paraquedas no PPGTU, né? Porque a minha formação não tem nada, assim, de cidade. Então, a biblioteca me acolheu, assim, sabe? Fui lá, puxei os livros mesmo e fiquei com eles, assim. No teu caso, qual seria uma grande descoberta? Eu falei dos Bertrand, para mim foi uma grande descoberta. Para você, quais autores seriam, assim? A grande descoberta? Eu acho que foi esses relacionados à tecnologia e sociedade, assim. Depois que eu encontrei essa teoria, assim, que foi até na disciplina do Firmino, de Cidades e Tecnologias, nossa, parece que as coisas se conectaram muito mais para mim, sabe? Principalmente, assim, qual seria o meu
o meu papel, né? Porque o professor Carlos sempre falou assim, Bruna, você é designer, eu quero que você faça uma dissertação, uma tese de designer, né? Encontre teu caminho aqui, encontre teu papel. E aí eu tive que fazer esse caminho das pedras, mas quando eu encontrei essa tecnologia e sociedade, essa teoria, né, o Scott e toda a questão da controvérsia, parece que me ajudou muito assim a conectar tudo. Então, o Pint, o Beijer, eu não sei falar, eu acho que é, mas eu acho que é isso. O Pint, o Beijer e essas discussões também que vêm com o próprio Wiener, né, que ele fala que é aquele texto do Artefatos tem políticas, né, é bem conhecido. Essa teoria foi que me ajudou bastante a encontrar um rumo assim dentro do PPGTU também, né, e unir as coisas. Obrigada, Bruna. As disciplinas são chaves, às vezes, também para conectar ideias. Eu, na escola doutoral, com o professor Víctor Esposito, aquele professor uruguaio que mora na Austrália, nossa, eu entendi muita coisa que eu tinha assim, fragmentada na minha cabeça. E também, partindo daí, uma referência importante. Quem que gostaria de contar para a gente sobre as suas pesquisas teóricas? Posso falar, né? Licença. Então, quanto à parte teórica do meu trabalho especificamente, acho que tem algumas coisas para comentar. São 3 grandes temas que eu abordo, assim, que é dentro da construção do meu trabalho, que eles estão relacionados. Que primeiro é a questão da paisagem e paisagem segura, necessariamente, tá? Que eu acho que foi uma das perguntas da Ana ali, que ela fez anteriormente, de como que vocês abordaram a paisagem. Eu vou falar um pouquinho mais disso. Mas também tem os outros 2 temas, que primeiro o desenho urbano participativo, que era, no começo foi uma dorzinha de cabeça de eu tentar definir isso, porque até uma PIBIC que eu orientei, a gente fez uma revisão sistemática, uma busca, tentando definir uma abordagem inicial sobre o tema, e foi difícil achar uma teoria que definisse o tema necessariamente. Tem diversos trabalhos aplicados que fazem isso, mas assim, me faltou, a impressão que eu estava num primeiro momento era de que faltava algum texto que falasse só sobre isso, tipo, de uma maneira, não necessariamente ver exemplos práticos ou testes, mas alguma coisa que debata a teoria, assim. Talvez foi uma primeira dúvida que eu tive no primeiro momento. E o terceiro tema que está em construção ainda, que é o que caminhou menos até agora, que era a definição de espaço público, tá? Que seria o ambiente geográfico, que eu vou terminar, aquela escala local, assim, definir um pouco melhor isso. Mas, começando talvez pela paisagem e paisagem segura. A gente pode definir a paisagem sobre diversos aspectos, eu acho que é bem interessante olhar aquele esquema de lentes de observação, assim, porque você pode pegar talvez um viés mais geográfico, como é o caso da Ana, que ela pega e dentro do viés geográfico você tem algo mais antrópico e algo mais natural, já começa essa discussão aí. Daí tem uma relação da definição do termo francês, que é o paisagem, e do landscape, que é o inglês, que tem também uma diferença de abordagem aí. Ana, talvez alguns textos, não sei se seria a melhor opção, mas norte-americanos, assim, que eu sei que eles tratam um pouquinho mais do landscape como a forma do espaço, não tanto aquela visão, aquele aspecto visual que tem o termo europeu, assim, talvez poderia ser uma linha, tá? Mas aqui eu geralmente trabalhei mais com essa parte visual da paisagem, e quando eu estou relacionando com a segurança pública, necessariamente, o modo com que eu abordo é o seguinte: a paisagem, ela no final das contas é uma percepção do ser humano sobre o espaço, principalmente o espaço externo, tá? Ou seja, a definição mais sintética que a gente tem é a relação entre elementos antrópicos e naturais, a paisagem, né? A relação entre elementos antrópicos e naturais num determinado espaço, tempo e contexto social. Ou seja, aquela imagem necessariamente, aquele ambiente que você percebe como ser humano, aquele ambiente externo é a paisagem. Daí, talvez eu tenha uma abordagem no sentido de mais de cenário, que é essa abordagem francesa, que paisagem vem daquelas pinturas impressionistas ou expressionistas, desculpa se eu não lembro de cabeça agora, mas vem dessa questão de você retratar aquele espaço externo, sabe, por meio de uma visão. Ela é muito visual, tá? É uma abordagem que ela é mais visual sobre a percepção do ser humano. Tanto que hoje em dia a gente fala dessa questão de percepção, tem paisagem sonora, já vi até gente falando de paisagem olfativa, por exemplo.
Mas talvez o que me ajudou a definir bastante isso, que eu fiquei vários anos batendo nessa tecla por trabalhar muito com a Letícia. A gente demorou uns anos para eu entender mesmo que era paisagem, assim, de uma maneira... A gente via muito durante a faculdade, a questão de projeto e tal, mas entender ela como objeto, tanto de percepção como científico também. Daí eu acho que, no meu caso específico, ficou mais tranquilo quando eu relacionei a relação de percepção do ser humano sobre o espaço público, tá, com a segurança pública. Que você, necessariamente, quando você está caminhando pela cidade, usufruindo da cidade, você tem uma relação de medo, insegurança, segurança, e é por esse aspecto de percepção do espaço urbano que eu atrelo aqui. Isso me ajuda também porque linka com o tema da participação, tá? Ou seja, quando você tem a participação, a colaboração da sociedade, de uma maneira geral, na construção do espaço, você tem a percepção dela sobre os anseios, os desejos, desde a formação de uma política pública até a construção do espaço, que é aqui que eu abordo. Ou seja, é de uma maneira bem simples que eu estou colocando aqui, tá? Mas é mais ou menos esse link que eu construo até agora, né? Que eu tô, claro que isso está muito... Definir alguns autores, botar no papel que é bom praticamente nada, mas ainda assim eu já estou com essa construção teórica na minha cabeça. Daí, aqui acho que vem no segundo tema, que daí linkaria com a participação popular e o desenho urbano participativo. Eu estou vendo que, a princípio, eu tenho que partir dessa grande questão que é a participação popular para definir um dos aspectos dela, que seria a contribuição dentro do espaço público, tá? Dentro da formação, do desenho, da forma do espaço público. Daí, acho que aí foi o segundo momento que quando achei um texto, não sei se alguém trabalhou com participação, colaboração popular de alguma maneira, já leu um pouco sobre, mas tem um texto clássico, até fui buscar o nome certinho, do Arnstein's Letter of Citizen Participation, que eu acho que não sei se foi o primeiro, mas foi talvez o grande expoente que começou essa discussão da crítica da relação de que a gente tinha o Estado, os planejadores urbanos criando o espaço das cidades, e a população só recebia isso. Aquela relação top-down, não bottom-up, enfim. Mas daí foi a primeira, talvez foi como eu falei, não sei se foi o primeiro, mas foi talvez uma grande crítica que veio aqui, tá? De que época que daí, foi? 69, esse texto. Foi quando eu achei esse texto, eu falei, tá, eu já sei, eu me localizei num ponto de partida. Eu tinha muitos textos que trabalhavam dentro do Brasil, tá? Mas eu já vi eles falando que isso já vinha de antes, e daí, para mim, eu tô começando, na verdade, tô começando a me sentir mais seguro de abordar o tema, no momento que eu sei de onde que ele está partindo, a gente tem uma percepção histórica aqui, e para onde que eu quero chegar no final das contas aqui com o meu trabalho, tá? Daí isso, talvez, nesse momento aqui, foi o que me ajudou bastante. Eu achei um autor lá de trás. Claro que a gente tem aquela questão de utilizar textos muito antigos. Eu gosto de utilizar eles, geralmente, trazendo a base que vem daqui, com autores mais novos que aplicam. Me ajudou muito também olha só, eu estava dando uma fuçada na Amazon um dia, estava querendo comprar tava vendo uma calça para comprar lá, enfim. Daí eu achei, tava vendo alguns textos pro meu Kindle e tal, e daí eu vi que tinha um texto de graça de uma daquelas editoras de artigo científico bons, assim. Daí eu falei, nossa, que estranho, né? Peguei e era sobre participação popular e tal. Quando eu peguei, comecei a ler aquele livro, ficava de bobeira só vendo o que ele estava fazendo, comecei a achar esses autores, entendeu? Foi uma coisa que para mim foi meio que o acaso eu achar esse grande autor. Quando eu fui ver, no final das contas, ele era muito citado em diversos momentos e eu não tinha me tocado. Ou seja, é aquela leitura prévia antes de você estabelecer alguma busca, uma revisão, assim, isso me ajudou bastante nesse sentido. Daí eu acho que, talvez para quem estiver inseguro no seu tema, assim, tenta fazer essa linha histórica, por mínima que seja, sabe? Para você talvez buscar lá atrás e entender de onde que o teu tema chegou aqui. Acho que poderia ser interessante. Bem, a história sempre salva, né, Vitor? Não, com certeza, com certeza. Victor, eu queria te comentar, não sei se você conhece o livro do Jonah Friedman, Utopias Realizáveis. Não conheço. Né? Está na biblioteca, consultei recentemente ali aí na PUC. E é por aí, do final dos anos 60, e tem também, tipo, a semente da participação na construção da cidade para fazer as utopias realizáveis, precisamente. E outra coisa que eu queria comentar era eu achei uma citação do Milton Santos descrevendo a paisagem como espaço percebido por múltiplos sentidos.
como um dos autores também. Não dá para ver aqui, mas talvez seja aqui a natureza do espaço, não é isso? É isso, sim. É isso, por aí está. Que vale a pena ter como tus principais referenciais nesse sentido da percepção, também para a amplitude. Eu achei muito interessante essa conexão que você faz da percepção multissensorial da paisagem com o tema da segurança, porque é um dos poucos momentos que todo cidadão percebe o espaço ou de alguma forma está ciente do espaço por causa da segurança. Nem todo mundo está pensando em criar paisagens tecnológicas, desejáveis, não sei, mas o tema da segurança faz as pessoas cientes do espaço em que elas estão. Então, acho que por aí tem uma pesquisa muito interessante para se fazer. Obrigado, Ana. Quem quer comentar agora? Monice, talvez? Então, eu não me sinto muito à vontade ainda para comentar minhas referências. Como eu disse, eu ainda estou no primeiro ano, ainda estou em processo de desenvolvimento mesmo do corpo, assim, do projeto, do mestrado. Então, ainda estou na fase agora de definição da metodologia. Eu não consegui me aprofundar tanto, assim, no referencial teórico e conceitual. Então, é uma fase que vai vir posteriormente a essas entregas. Então, eu não tenho muito o que falar ainda, sabe? Minha experiência vem mais da produção da monografia, da graduação, enfim. Ainda estou engatinhando aí no começo, mas, claro, eu acho que ter tido formação em arquitetura e urbanismo facilita um pouco as coisas, a princípio de conhecer alguns autores e ao que caminhos trilhar ali. Mas eu posso te dizer que os referentes da graduação podem ser tomar outra dimensão posteriormente. Então, fica de olho também nessas questões que te interessaram já nos anos anteriores, porque dá para explorar e dá para analisar de uma forma um pouco mais profunda. Agora, eu acho que eu demorei 15 anos para ler aquela tese que eu comentava do Pier Vittorio Aureli, e só este ano eu consegui ler completamente, porque eu tinha cópia feita, mas tipo, eu começava a ler e está em inglês e é um pouco densa em conteúdos, então, mas este ano eu li ali e tipo, tive várias epifanias para temas a serem desenvolvidos que estão aí de molho de algum jeito. Eu acho que eu posso falar, então. Tá bom? Bom, tem uma coisa que eu queria comentar, é que, assim, a gente que está no patrimônio, que está pesquisando o patrimônio, a gente se sente um pouco um peixe fora d'água no PPGTU, e eu acho importante a gente comentar isso, porque a gente é recebido com uma certa estranheza quando a gente vai falar sobre patrimônio, como se patrimônio não estivesse dentro da cidade, ou como se fosse perfumaria. Fica aqui o meu registro, até uma certa... um comentário, assim, que para a gente que vem, eu acho que comigo, acho que o Bruno, a Cíntia também, a gente comenta isso, que a gente se sente assim, como se estivesse falando sobre uma coisa que estivesse fora do contexto da cidade, como se patrimônio fosse uma coisa, sabe? Como se fosse um plugin, sabe? Tem um prédio, como se patrimônio fosse um edifício construído que você coloca ou tira da cidade, tira do contexto para avaliar, como se fosse um objeto e não como uma parte importante ou como se patrimônio fosse, ou quando a gente fala em patrimônio a gente vai falando em restauro. E durante toda 2019, cada vez que eu tinha aquela disciplina de metodologia, como que era a disciplina da Letícia, o que a gente tinha que fazer um comentário sobre o que a gente estava fazendo, quando a gente
No mestrado, a gente estava apresentando o referencial teórico, a fundamentação teórica, enfim. Acho que qual é o nome da disciplina? Alguém lembra? Peraí. Seminários? Seminários, né? Isso. Cada vez que a gente falava a palavra restauro, o mundo caía, tá? Porque restauro era entendido não como teoria, e sim como prática. Então, isso era, para mim, era uma coisa estranha, não sei se alguém... mas eu lembro que o Bruno também, e tinha uma outra menina que estava fazendo na minha turma, cada vez que a gente falava a palavra restauro, a gente estava se referindo à teoria. E cada vez que a gente falava essa palavra, acho que as pessoas associavam, como os professores também, associavam isso à prática do restauro, isso era um tema que não tem, já foi dito, eu já escutei umas 500 vezes, isso não tem aderência no nosso programa. E eu acho a coisa mais estranha do mundo, porque eu não consigo enxergar as coisas dessa forma, e quando a gente fala em restauro, a gente está sempre falando em teoria do restauro, e não como prática de restauro. E outra coisa, o que eu pesquiso é patrimônio urbano, o patrimônio industrial está dentro do patrimônio urbano, e ele faz parte, sim, da cidade, ele não se daria em outro lugar. Eu até posso ter um sítio para pesquisar numa área rural, isso é comum, a gente vai encontrar isso. A gente vai encontrar esse tipo de coisa para pesquisar, a gente vai encontrar esses lugares lotados de patrimônio, enfim, cultural, em lugares, em áreas rurais, mas especificamente a minha área de pesquisa, e eu acho que até dos meus colegas, é patrimônio urbano, ponto, né? É patrimônio cultural, é um patrimônio arquitetônico e é um patrimônio urbano. Então, essa diferença, essa distinção é bem importante colocar. Quando a gente fala em restauro, não estamos falando, eu acho que, né, nesse caso, como prática do restauro. Ninguém está falando em prospecção, ninguém vai fazer aqui reintegração de bens móveis ou coisas do gênero. E sim, a gente está falando de teoria. E eu acho que é bem importante fazer essa distinção, porque eu tenho até medo de falar sobre isso, porque vivem me dizendo, procure aderência ao programa. E eu falo assim, como assim? Né? O patrimônio ele não está desvinculado, ele não está em Marte, né? Ele está dentro da cidade. Como assim? Se eu não posso falar em patrimônio dentro de um programa de gestão urbana, eu só posso falar dentro de um programa de patrimônio? Quer dizer, fica uma coisa meio estranha. Enfim, essa era uma espécie de reclamação, quase um protesto da minha parte. Bom, mas como referencial teórico, o que eu tenho? Eu tenho, na minha pesquisa, né, especificamente, eu me debrucei sobre cinco, digamos, pilares, assim. O primeiro deles, sim, é a teoria do restauro, e esse a gente vai se apoiar nos clássicos, que eles vão estar no recorte temporal de 1800, mais ou menos, até 2000, né? A teoria especificamente do patrimônio industrial, que vai se dar entre 1950, que é quando é falado ou mencionado como uma tipologia já independente, mais ou menos 1950, e esse sim a gente vai falar até 2020, eu falo até 2020. Um outro referencial, um outro pilar é o pilar da memória, e um outro é sobre a questão da história, e um outro, que daí é bem mais abrangente, né? Mas claro, eu vou me concentrar em poucos autores, assim, e um outro que está relacionado, então, agora à teoria do restauro, e sim, à teoria do patrimônio industrial, que são as cartas patrimoniais que vão dar um norte. Por exemplo, se você quiser começar o patrimônio industrial, você pode começar por 3 cartas patrimoniais, e dali sim você consegue até pegar como fio da meada, ir para trás e chegar no referencial mais clássico. Na teoria do restauro, que eu falo em 1800, mais ou menos, é porque é quando a gente começa a entender o restauro como teoria mesmo. Até então, com digamos assim, 2000 anos de história, a memória e o patrimônio, a materialidade, era entendida de uma outra maneira na teoria e na história, né? Então, a gente vai ter isso como uma disciplina mesmo a partir de 1800. Então, a gente vai começar falando de Ruskin, lá o primeiro, Leduc, até Hegel, que é muito importante, que daí é mais para o final do século XIX. Já no século XX, super importante, Giovannone, Boito,
e então Brand, que é a teoria que a gente vai, digamos assim, nas escolas de restauro, digamos assim, nós somos mais, o Brasil também é mais brandiano, enquanto a França é mais leduciano e a Itália mais, segue um pouco mais Brand e talvez até que vai dar, as bases são Hegel era austríaco no caso, mas assim, Hegel e Giovannoni, mas o Brand é o que a gente tem seguido e é o que as cartas patrimoniais recomendam, enfim. Nós no Brasil seguimos mais a teoria brandiana, tá? Para a prática e para o estudo e para saber o que fazer com esses elementos e tal. A gente vai ter daí, claro, né, os teóricos mais novos e tal, a gente vai ter, por exemplo, Chouet, é muito importante, até anotei aqui, deixa eu ver, se alguém se interessar, mas a gente vai ter Chouet, Carbonara, é super importante, porque ele vai traduzir, de certa forma, uma série de coisas e vai estudar, por exemplo, Hegel e outros teóricos, né? O que mais que eu tinha colocado aqui? Na teoria do patrimônio industrial, acho que uma das primeiras pessoas é o Buchanan, que daí é um inglês. A gente vai ter toda essa teoria passando entre os ingleses e os belgas, tá? Então, a gente vai ter americanos também. Buchanan, Cossons, um francês, o Bergeron e Dumas. A gente vai ter o Heistrich, e a gente vai ter um italiano chamado Cacciari também, que é bem importante. Esses caras começam com o Buchanan, depois passam pelo Cossons e tal, eles vão falar pela primeira vez e vão publicar esses primeiros estudos. Tanto que um dos primeiros estudos começa como arqueologia industrial, e depois ela vai ser... Arqueologia é como se fosse a gênese do patrimônio, do estudo do patrimônio industrial. São pessoas que vão partir do estudo dos sítios como a partir da arqueologia mesmo, tá? Então, um deles é arqueólogo, inclusive. Para a memória, eu vou citar três, na verdade, que são bem importantes e são bem atuais. Quer dizer, a Ricoeur nem é tão recente assim, mas duas pessoas importantes, a Leida Asma e Marika Rutters, que eu acho que é a pessoa mais importante nesse momento. E o que mais que eu poderia citar? Bom, falei das cartas patrimoniais. Esse referencial teórico, para mim, ele era mais... Essa parte da teoria, eu tinha mais familiaridade por ter estudado isso por um bom tempo. Então, para mim, estava mais fácil isso, né? Então, digamos, isso seriam os clássicos, assim, o meu conjunto de clássicos aonde eu vou me referir e onde eu vou retornar sempre. E, claro, quando a gente faz as buscas, a gente sempre vai encontrar novos autores e tem surgido bastante coisas. E no Brasil também tem um referencial muito importante sobre o patrimônio industrial, que é por onde eu cheguei a esse tema, que se chama Beatriz Kuhn, que é uma das primeiras brasileiras a publicar algo sobre isso. É uma professora da USP, e ela vai ter vai orientar muitos trabalhos nesse sentido, e ela vai ter duas orientandas que fazem um trabalho bem interessante, com publicações bem interessantes. Uma delas é a Manuela Ruffinoni e a Cristina Meneghello, que também são professoras, acho que é da FAPESP e Unicamp, essas duas professoras, e que as publicações são interessantes. Inclusive, acho que, se eu não me engano, a Ruffinoni tem um livro muito interessante sobre o patrimônio urbano, no qual ela vai inserir o patrimônio industrial dentro desse contexto. E o que mais que eu poderia falar sobre isso? Então, a gente já tem um arcabouço, é importante falar que a gente tem um arcabouço já bem consolidado sobre essa tipologia de patrimônio que é tida como recente. O que mais que eu poderia comentar? E que no Brasil a gente já tem muito trabalho, muita pesquisa nesse sentido, sabe? O que tem comentário aqui? Dos clássicos, né? Pois é. E a gente vai ter uma porção, então, de pessoas, quer dizer, a gente vai ter muitos artigos tem muito artigo sendo publicado, o patrimônio industrial, ele está assim, tipo,
Tem muito congresso, tem congresso a cada 2 anos a respeito. Então, o congresso do TICHE, que é o órgão da Unesco, voltado para essa tipologia de patrimônio. Então, como a gente tem congresso, tem muita discussão a respeito, então a gente tem muito artigo, muita coisa sendo publicada. E claro que a gente não evolui tão rapidamente assim, não se evolui nisso a cada 2 anos, a gente vai ter, nossa, ninguém está inventando a roda, nem nada, nem o fogo aqui, né? Então, por isso que a gente está sempre retomando esses clássicos ou relendo. Tipo, Husky foi sendo redescoberto. Husky era tido como um velho ranzinza, mas foi redescoberto. Então, a gente está sempre retomando essas pessoas, porque sempre tem alguma coisa. E depois que a gente vai ler de novo, a gente descobre mais coisas e outras camadas, né? Então, Com certeza, Yaskara. acho que era isso. Geraldo tem vontade de dizer alguma coisa. Não, eu estava ouvindo o pessoal falar e aí me vieram 2 comentários. O primeiro bem rapidinho sobre o comentário. Não estamos te ouvindo bem, Geraldo. Alô, alô, não estão ouvindo? Estão ouvindo, não? Agora sim. Que bom. Não, eram 2 comentários rápidos. O primeiro sobre a bibliografia que o Vitor estava mencionando, acho que sobre espaço público, né, Vitor? Eu acho muito importante isso que você falou, de buscar os clássicos lá antigos, lá para trás, e ver de onde que a literatura vem, né? Claro que a gente tem que ir lá atrás pescar. E um desses antigos que fala muito de espaço público, que eu acho que é importante, é o Lefebvre, né? O mais clássico Lefebvre não tem, né? E o espaço público vai entrar sempre por um lado político, né? Porque é o espaço onde você tem o estranho, né? O diferente, né? O espaço público é onde não tem filtro, né, para as pessoas entrarem, né? Então, acho que o Lefebvre pode ser uma leitura que, de repente, pode ajudar também, né? Ele fala muito da celebração da cidade, do convívio das pessoas, acho que seria legal. Agora, o que me motivou mesmo a levantar a mão foi o comentário da Yaskara sobre a reclamação que ela fez, né, que eu acho muito importante, muito pertinente, né? E eu tenho sentido, né, Yaskara, que, assim, na medida que eu estou avançando, né, eu estou no 2º ano, né, do doutorado, né? Então acho que no processo de todos, né, lendo, tentando se entender e buscando coisas. E uma coisa que eu vejo que está acontecendo, né, eu sinto isso, né, de alguma maneira eu sinto que eu quero levar a minha pesquisa nessa direção de algum jeito, né? Não é nem levar nessa direção, é incorporar essa visão, que é o questionamento da ciência mesmo, né? Essa ciência positivista, né, que a gente nasceu dentro dela, foi ela que criou toda essa academia, tudo isso que a gente vê, essa ciência partilhada, né, em setores, né? Cada ramo da ciência estuda uma coisa, né? E quando a gente fala de ciências sociais, e especialmente quando a gente fala de cidades, né, tudo tem a ver com tudo, né? Então, por exemplo, um livro muito legal que tem um pouco essa abordagem, né, do patrimônio, né, é o clássico lá do Marshall Berman, Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, quando ele fala como a paisagem mudando, né, quer dizer, o patrimônio se esvaindo, sendo demolido pela especulação imobiliária, desestrutura as famílias e as relações pessoais das pessoas, né? Isso é um fato, né? Eu acho que a ciência tá num caminho agora de se aproximar das pessoas. Ela se afastou das pessoas, ela começou a ser feita dentro do laboratório, dentro da academia e imposta nas pessoas, né? E agora eu acho que eu gosto muito do livro da como é que é o nome dela? Eu falei com a Ana até sobre o livro de se pegar. Assim, Memórias da Plantação, da Grada Quilomba. Ela ganhou, o doutorado dela ganhou uma summa cum laude, lá, a nota máxima lá na Universidade da Alemanha, onde ela fez o doutorado, e ela tem uma estrutura, uma metodologia muito voltada em depoimentos pessoais e o que as pessoas sentem ao lidar com o assunto que ela está tratando, né? Então, ela tenta construir uma ciência que se baseia e se constrói a partir da visão das pessoas, né?
quem fizer esse movimento, né, Yáscara, vai perceber que o patrimônio é fundamental, né? Não é uma coisa periférica, uma perfumaria, né? Ao contrário, eu diria que o Jaime Lerner dizia isso, né, que no plano diretor de Curitiba não tinha a preservação do setor histórico. Eles é que incluíram isso depois, né? E eu acho que é um dos aspectos mais importantes de Curitiba, né? Da época que Curitiba ainda era bem planejada, né? Isso já é um passado remoto hoje em dia, mas a questão do patrimônio, da identidade com as pessoas, eu acho que é fundamental, né? Então, acho que esse comentário da Yáscara é bem importante. E eu acho, né? Posso fazer só mais um comentário emendando aí no Geraldo? Sim. Claro, comenta. Então, tem uma questão, assim, o planejamento urbano e a proteção e a preservação do patrimônio em cidades sempre andam em paralelo, eles não andam juntos. Então, você faz o projeto ou o plano diretor e você faz um plugin da preservação dentro dela, e você não pensa o patrimônio como sendo uma coisa que está ali. Ela é uma pré-existência que a gente vai ter que lidar com isso de um jeito ou de outro. E assim, eles andam em paralelo, justapostos, mas eles não andam juntos, eles não se conversam. Dá a impressão que você vai lá, contrata uma pessoa, um profissional, um acervo técnico, né, para fazer a licitação do projeto do planejamento. Então, assim, eu alugo um acervo técnico de alguém que tem muita experiência na área e tem, digamos assim, muitos projetos para ter um acervo técnico. É o que acontece na gestão hoje. E você vai lá, aluga, loca, né? Isso, coloca na licitação e essa pessoa vem ou alguém faz o plugin para colocar. Então para lidar com patrimônio é assim. E isso não é pensado como a gente pensa no sistema de transporte, ou como a gente pensa na mobilidade, ou como a gente pensa. Então o patrimônio ele não é pensado junto. E o que me parece assim, então a gente parece que está sempre tratando o patrimônio como se fosse um objeto de Marte, como se, sabe assim, então isso é desconhecimento, ignorância e uma série de outras coisas. Eu sou bem crítica em relação a isso, porque nós perdemos acervos todos os dias, nós perdemos memória todos os dias. Isso vai acontecer. Esse é o grande problema. O patrimônio industrial ele vai explicar as cidades modernas porque as cidades se desenvolveram a partir da industrialização. Curitiba é um exemplo disso. Então, se você vai apagando esses traços, você não tem como contar, não sabe nem por que aquela rua estava ali, aquele bairro estava ali, por que se desenvolveu para um lado ou para o outro. Você não tem nem ideia por que um bairro está aqui e não está lá, né? Então, assim, é um patrimônio que está sempre, olha só, olha como é engraçado, é um patrimônio sensível, vulnerável, em risco constante, em desaparecimento constante. Normalmente ele está localizado em regiões centrais, é o caso de, pode pegar 50 cidades no mundo, você vai ver que é a mesma coisa. Dá para fazer uma lista rapidamente aqui, ele vai estar sempre no lugar central, porque obviamente vem um núcleo industrial e a cidade se desenvolve ao redor. Depois dos processos de desindustrialização, essas grandes áreas de terra vão ficando obsoletas, vai sofrer pela sua obsolescência funcional. Essas áreas vão se esvaziando, ficam ali por um tempo, a cidade se desenvolve, obviamente, tem uma infraestrutura consolidada na área, vai ter uma pressão enorme do capital, ou seja, do poder especulativo sobre elas. O que vai acontecer? Elas vão sendo desmanteladas, desmanchadas, e a história vai embora com isso. Então, isso é clássico também. Então, esse é o problema nessa dificuldade de valorar o patrimônio industrial, mas qualquer patrimônio, mas industrial bastante. Sim, mas não só o patrimônio industrial, mas também outras manifestações. Sim, claro. Interessantes. Não sei, eu acho que tem muito a ver a classificação que talvez, não sei no Brasil, mas na Colômbia se deu nos anos 70, 80 do patrimônio como edificações coloniais. Então se criou uma categoria do patrimonial como as edificações de origem colonial hispânica, no nosso caso. E ficou aí tudo que estava fora dessa categoria, antes e depois, não vale a pena. E é muito difícil até agora. A gente passou por isso lá atrás. O patrimônio do moderno, mas também os patrimônios dos povos originários, não? Sim.
Então, é uma questão. Mas, assim, a gente no Brasil teve uma questão lá do começo a partir de 37, né, que a gente vai instaurar isso. Primeira coisa que a gente vai proteger é realmente a arquitetura, os sítios da arquitetura colonial portuguesa, né? E a gente vai ignorar todo o resto. A arquitetura moderna, então, nossa, nem se fala. O patrimônio industrial está dentro desse guarda-chuva do patrimônio da arquitetura moderna, né? Ele faz parte desse. Eu sempre comento, até em aula com os alunos e tal, é muito fácil de eu justificar em Curitiba, né? A proteção, a conservação. Eu convenço qualquer pessoa que o Paço Municipal precisa ficar lá, mas eu não consigo convencer ninguém que uma fábrica tenha que ficar, que uma chaminé tenha que ser preservada. Entendeu? Então, assim, aquela paisagem pode ser destruída e tudo bem, mas o Paço Municipal ele tem qualidades estéticas e tal. Então eu consigo preservar, mas eu não consigo convencer ninguém. Tanto que a dificuldade do patrimônio é tanto que eu não consigo convencer nem professor da discussão do patrimônio. Então, para você ver por aí, né? Eu acho que essa realidade que vocês estão colocando aí, a Yasmin já está falando há algum tempo, aí a Ana trouxe, ela revela uma deficiência muito mais profunda que nós temos, aí assim, a fala da Ana mostra que não é só no Brasil, que é essa deficiência de enxergar, entender a história como uma construção da sociedade e valorizar essa história para a gente entender de onde viemos e para onde vamos. Porque quando a Yáscara fala da questão do patrimônio, não andar para e passo, mas andar paralelo à gestão urbana, e ser assim um puxadinho, não foi a palavra que ela usou, mas eu estou usando agora, de um plano diretor, ou quando a gente só valoriza patrimônio cultural, por exemplo, dos nossos colonizadores, a gente demonstra uma necessidade que é muito mais profunda. Então, assim, os professores que a Yáscara relata aqui, e eu presenciei isso em aula, que você está falando, eu presenciei essa discussão, algumas dessas discussões que nós fizemos juntas, e me doía, porque eu não estudo patrimônio, mas eu, né, estudei história, então, ver essa coisa, mas também assim, a gente nem pode culpá-los, porque a coisa é muito mais enraizada, muito mais profunda. Então, não estou dizendo que é uma luta inglória, mas é uma luta de conscientização que vai assim, levar mais um tempo, né? É importante que se fale, que se denuncie, mas... que é bem importante, que a gente estuda isso, quer dizer, isso é um clássico também de patrimônio, quer dizer, quando a gente seleciona o que fica, o que preservar e o que não preservar, a gente já está fazendo escolhas, né? O que eu vou preservar e o que eu não vou preservar? Quais são as culturas que eu vou preservar? Nesse momento, a gente está tendo uma discussão interessantíssima no mundo, que são os monumentos. Vocês estão acompanhando isso? Na Colômbia, derrubamos vários. Né? Então, essa discussão que veio à tona, de repente, com os ativismos, né? Tem vários movimentos, tem o Demonumenta, a queima do Borba Gato, né? Do Borba Gato. Tem a questão dos monumentos incômodos. Então, todos esses monumentos que são tidos como incômodos, né? São muito interessantes. É uma discussão muito o decolonialismo e tal. Então, é uma discussão das mais interessantes para o patrimônio, para as cidades. Veja, esses monumentos não estão em outro lugar que não nas cidades, né? Então, assim, a gente está falando a mesma coisa. Então, E é interessante, assim, que as pessoas não conseguem ver, né? Ou se preserva ali, ou se queima, ou se destrói, aí queimando toda uma história, tudo do que vem por trás aquela estátua, por exemplo, né? Um monumento, o Borba Gato, os bandeirantes, eles não estão ali, eles não simplesmente apareceram ali, tem um significado por trás, e é importante continuar entendendo que significado que tem aquilo, concordando ou não, sabendo dos acertos e erros. Então, mas é a importante pergunta que eu faço para vocês pensarem, a gente não vai levar uma discussão nisso, a gente pode até fazer uma mesa só para isso. O que vocês fariam com o Borba Gato? Levariam para casa, colocariam no museu, deixariam ele na rua? Sabendo que ele foi um estuprador, que ele foi um canalha, picareta. Eu colocaria ele no museu e contando a história. Com que a gente tem direito de apagar o Borba Gato? Como é que a gente, se for para apagar o Borba Gato, como é que a gente apagaria o Borba Gato, entendeu? Será que não tem que apagar, na verdade não tem que apagar. Eu sou contra tem que mostrar quem era. Assim, eu acho que tem, aí que tá. Ele tem que mostrar quem era
como que a figura dele foi ovacionada num tempo, a ponto de colocá-lo no monumento, como muitas pessoas passam por ali, não fazem ideia do que estão vendo ali, e como outros que entenderam quem ele era, acharam que tinha que apagar, mas não tem que apagar. Tem que explicar. Essa discussão a gente vai acabar com a... Eu vou parar. Mas dá uma discussão das mais interessantes possíveis. Pensando nos espaços relacionados, por exemplo, com torturas durante a ditadura. Na Argentina fizeram um trabalho enorme para explicar em cada lugar, não derrubaram os lugares. Fizeram museus e explicam. Acho que isso devemos fazer na Colômbia e no Brasil. Temos muito lugar. Eu acho que precisa. Eu fui, Ana, no museu. Vou colocar um link aí não foi na aqui. Argentina, eu fui no Chile. Eu não me lembro o nome do museu, mas que conta todo esse processo da tortura, dos voos nos oceanos. É horrível, é incômodo, mas está lá, e precisa estar lá. Está faltando agora a Daniela para contar para a gente um pouco das suas teorias, de seus referenciais teóricos. A Dani está por aí ainda? Eu mandei mensagem, ela falou que não está conseguindo conectar. Ah, tá. Então, vamos dar uma última rodada sobre as metodologias. Só uma coisa, Ana, eu coloquei um link aqui de uma coisa que vocês comentaram. Só vejam, chamado Ditamapa. É um mapa com os pontos da ditadura no Brasil. Ai, que ótimo. É uma pesquisa interessante que vocês podem contribuir com isso. Sim. E da tua fala, eu queria dizer mais uma coisa, porque na última escola doutoral, quando as pessoas se apresentaram, eu senti um pouco aquilo que você está falando, que os profissionais que tratam temas não necessariamente, não tão diretamente de gestão e planejamento urbano, tem uma sensação de não estar no lugar certo. No PPGT, mas foram várias pessoas, tipo os advogados, a historiadora, administradoras, mas eu pensava que o legal do PPGT é que é um programa interdisciplinar e não é, para mim não é tão claro porque essa sensação de mal-estar. Eu recebi uma devolutiva de um trabalho recente que o professor dizia assim, 3 alunos que estão pesquisando, nós 3 que estamos pesquisando, fizemos um trabalho para uma disciplina recente que veio na devolutiva. Procurem aderência ao programa. Mas a riqueza do programa é a interdisciplinaridade. Procure aderir. Patrimônio não tem aderência no PPGTU. Alguém pode me explicar? Não sei. E a última coisa sobre patrimônio foi a evolução do discurso da Unesco mesma, que partiu do bem patrimonial, a paisagem cultural, por exemplo. Eu acho que no PPGTU essa discussão tem que se dar, o tema da paisagem cultural, porque é paisagem urbana, é paisagem cultural e dá para explorar. Como que não é? Claro. Todas as dimensões estão sendo... eu acho que todo mundo discute todas as dimensões da paisagem. A cultural parece que foi esquecida. O Enampur anterior teve uma mesa só de paisagem cultural. Então, a paisagem cultural... E a paisagem cultural não é nada... Eu achei super interessante. E essa discussão não nasceu ontem, né, Ana? É uma discussão mais antiga do que a roda. Sim. Mas por isso, você está aqui para ensinar para os professores o que está acontecendo no mundo. Eu não tenho que ensinar ninguém, imagina. Mas assim, eu só estou dizendo que eu estou procurando aderência, ainda estou escorregando na parede, assim. Uau. Força. Então, vamos fazer uma última rodada. Somos vários, mas vamos tentar de ser breves para fechar com o tema das metodologias e enfatizando nas metodologias preferidas e nas metodologias onde achamos maior dificuldade. No meu caso,
por exemplo, quando se trata de fazer cartografia, é uma questão que eu gosto muito de fazer, que não só localizar no mapa as questões que estou estudando, mas fazer vários tipos de análises cartográfica, bom, espacial, mas que vira, no final de contas, cartografia. Uma dos recursos metodológicos dos quais mais gosto. Mas, de outra parte, por exemplo, acho muita dificuldade quando tem que se fazer avaliações quali-quantitativas, onde a gente tem que dar valores numéricos para uma questão que é qualitativa. Eu acho difícil, pessoalmente, e fico aí na dúvida. Tipo, se só uma descrição seria melhor do que essa valoração. Quanta precisão ou quanta confusão adicional gera esse tipo de metodologia, mas eu faço no final das contas, e eu acho que os meus colegas do grupo de pesquisa também usam metodologias. Outra questão, na análise da paisagem, que tem a ver com o uso, por exemplo, de imagens, de fotografias, é muito interessante, mas eu acho também muito difícil a questão do ponto de vista, a questão de como avaliar, de como medir quando é para ser medido, a precisão do tema da escala, quando tem que se fazer medições, digamos, de dimensões, enfim. Então, eu acho difícil, mas é necessário no nosso tema. E tem um viés a análise da paisagem como imagem. Quando falávamos faz pouco tempo com o Victor, que a paisagem é o espaço percebido por múltiplos sentidos, pela escuta, pelo olfato, pelo tacto, porque a gente sente a temperatura, a umidade da paisagem, que só desse lugar, não? Estamos em Curitiba com frio, e estamos em Curitiba, não estamos em Brasília, faz parte da paisagem. Então, restringe a análise da fotografia, quando a gente pesquisa a paisagem, restringe muito a uma só dimensão. Gostaria que vocês falaram dessas metodologias que estão trabalhando e quais gostam mais de fazer. Eu poderia ficar só fazendo mapa, mas ao fim da pesquisa tem que ter outras coisas. Não sei como acontece com vocês. Se eu soubesse disso há uns tempos atrás, tinha te pedido ajuda. Lembra, Vitor? O Vitor me ajudou, eu bati cabeça para fazer mapa. Ai, é gostoso, Ju. Não, eu trocava tudo para ficar fazendo mapa. Só mapa. Eu fiquei feliz que eu fiz um bem mequetrefe, mas saiu. Então, Juliana, a gente vai criar a categoria mapas no Paint, né? Mas o bom dos mapas é que dá para fazer em qualquer programa. Você pode fazer no GIS, super sofisticado, com as camadas oficiais do último ano da prefeitura, mas dá para fazer no PowerPoint, dá para fazer também. A gente... Eu gosto também. Eu gosto também. Eu não fiz nada com mapa, mas até fiz um curso lá na Federal com o... Agora não vou lembrar, ele foi nosso colega em alguma época ali. Depois eu só lembrar o nome dele, eu falo. Ele promoveu um curso lá na Federal para aprender a fazer os mapas. Eu fui lá fazer. Gilberto? Mas era QGIS, não? Era. ArcGIS, né? É isso. A gente teve com o Gilberto, não teve? Você fez, Vitor? Aquela letiva? Tive sim, Eu fiz aquela. Você fez? A gente fez junto ou não? Você fez antes, eu acho. Ah, é legal, né? Eu acabo
né, você acabou comentando sobre essa questão quantitativa e eu não sei se eu acho que eu preciso aprender a fazer de outra forma, eu acabo sempre caindo nessa questão, nessa metodologia. Assim. Ana, eu fiz um quadro desses no mestrado no qual eu tinha que colocar notas, por exemplo. E aí eu fiquei com dúvidas, mas sabe o que eu fiz? Eu não tinha escolha. Aí eu fiz não sei se eu fiz certo ou fiz errado. Fiz lá um quadro em que eu tinha que classificar as coisas, que eram os bens, né, da minha área de estudo. E aí eu coloquei tipo de 1 a 5, 0 não, né? Mas de 1 a 5, quase 0, né? De 1 a 5, porque eu tinha visto isso na disciplina do Rodrigo Reis, porque era melhor, não sei o que e tal. E eu fiz uma classificação, tipo, não sei se estou fazendo certo, mas tive que fazer uma classificação para mim, onde eu coloquei lá, se for no nível 1 de classificação é X, no nível 2 é Y. Tipo, eu tinha que estabelecer critérios, sabe? Então, naquilo ali, não sei se é isso, é disso que você está falando? É isso que estou falando. Que eu acho difícil e no final eu fico com a dúvida da... Eu não sei se a gente faz isso de um modo meio que... Eu não sei se o meu método foi meio que, assim... eu fiz um inventário, sabe? Eu usei como método inventário. E aí, lá, pelas tantas, no final, eu tive que fazer uma quantificação desses itens. E aí, para quantificar, eu tive que fazer uma classificação e uma quantificação deles para saber, olha, nessa área tem tantos que poderiam ser, que tenham, digamos, uma recomendação para preservação. Outros, puxa vida, estão tão descaracterizados, mas tão descaracterizados que não tem mais nada ali que se salve, digamos assim, aparentemente, né, lógico, que já perderam completamente o sentido e tal, então não vale, esses, tipo, eu fui fazendo uma classificação assim, é disso que você está falando? Isso, e acho que o teu exemplo me ajuda a entender a minha preocupação, porque talvez quando a gente tem um número muito grande de objetos para analisar, é uma boa metodologia para separar por grupos homogêneos, de certa forma, e depois dar uma olhada com maior precisão, caracterizar os objetos que estão sendo as paisagens, os monumentos, o que for que Olha, esteja... eu posso comentar um pouquinho? Então, eu fiz assim, eu fiz um método que era do inventário. Eu tinha que construir um corpus de pesquisa, tá? Então, eu peguei tipo assim, dentro da minha área de estudo, só um pouquinho, dentro da minha área de estudo, selecionei uma área para aplicar o método. E dentro dessa área, eu fui aplicando filtros e filtros e filtros de seleção e exclusão de itens. E daí eu montei estabeleci esse corpus de itens que seriam inventariados, porque era o que dava para fazer com a metodologia, enfim. E dentro desse corpus, eles ganharam uma classificação de 1 a 5. E aí eu fiz o quê? Eu estabeleci os critérios. Bom, para estar na categoria 1, tem que estar assim, 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 assado. Como se fosse assim, quais eram os critérios para estar em cada um deles. E daí, eles eram analisados um por um, e, tipo, eu ia vendo se eles tinham aqueles itens, para saber em qual era a classificação. E eles iam ganhando notas. E para cada nota, eles ganhavam um grau de classificação para saber qual era o grau de recomendação de preservação. Altamente recomendável, entendeu? Eu fiz 5, no caso. Na paisagem O segura, número de 1 a 5. na paisagem segura é uma metodologia que se utiliza bastante para fazer mais objetiva essa subjetividade da percepção de segurança, não é, Victor? Quer comentar um pouco sobre? Desculpa, Ana, travou um pouquinho para mim aqui, minha internet tá meio ruim. Qual que foi a tua pergunta? Na paisagem segura, as metodologias quantitativas e classificação de variáveis qualitativas para numéricas é muito utilizado. Você pode contar para a gente quando se usa, quando você acha mais pertinente, não sei, como é a tua experiência com essa Show. Então, eu vou trazer 2 exemplos, acho. O que eu fiz na minha dissertação, quanto o que eu
estou propondo para minha tese agora, que o primeiro a gente fez uma avaliação um pouco mais, eu não diria rígida, mas assim, ó, como a gente está tratando da paisagem, geralmente, em si é um objeto abstrato, né? A gente está falando, pode ser discutido talvez com um aspecto um pouco mais geográfico, que você consegue metrificar algumas coisas, quando a gente está falando de território, solo, algum aspecto mais natural. No entanto, tem esse outro lado que ele é bem mais subjetivo. De qualquer maneira, a gente faz esse esforço para metrificar, tá? E a paisagem, ela também é um objeto científico, por isso que também é passível de metrificação. Mas daí a gente tem que fazer algumas abordagens. Particularmente, como eu trabalho geralmente a escala local, a gente cria um sistema de classificação e de avaliação do espaço urbano. Tá? Simples. Te dou alguns exemplos. Eu acho que a gente pode... Eu na minha dissertação, utilizei... Novamente, foquei nesse aspecto visual da percepção da paisagem. E tem uma teoria que ela aborda a morfologia espacial sobre o viés da segurança pública, né? Que é popularmente conhecida como CPTED, que é Crime Prevention Through Environmental Design, que basicamente ele fala de medidas de prevenção por meio da configuração do espaço, de uma maneira bem simples. Daí são algumas medidas que você pode que você pode de maneira auxiliar criar para tornar um espaço um pouco mais seguro, tanto em termos de percepção, enfim. A gente tem como, por exemplo, você desde manter um determinado local manter ele preservado no sentido de não aquela teoria das janelas quebradas seria um bom exemplo. Eles falam muito de por exemplo, manter a área, o quintal da tua casa cortado e bem, dando um aspecto de presença e territorialidade. Ou seja, tem diversos itens que eles pontuam de maneira bem simples aqui que você pode auxiliar para prevenir a criminalidade. Claro que ele é um fator que não vai eliminar, porque quando a gente está falando de segurança pública e de crime, são fatores bem socioeconômicos. No entanto, você tem algumas medidas que podem ajudar na prevenção. E, particularmente na minha dissertação, eu peguei e utilizei alguns aspectos visuais dessas medidas que eles faziam. Que acho que todo mundo já conhece bastante, que trabalhou com arquitetura, ou que pelo menos passou aqui pelo PPGTU, da Jane Jacobs, que ela fala dos olhos da rua lá, algo até que relativamente bem batido aqui na nossa área. No entanto, a gente pega isso como um modelo de que ela trabalha essencialmente com a percepção visual, tá? Então, foi sobre esse viés da percepção visual da forma urbana, da morfologia, que acaba sendo o meu método de análise, no caso. Entendeu? A gente usava metrificações de como alguém de dentro de um espaço privado olhava para o público e tinha um potencial de auxiliar de verificação e atuar caso ocorresse um crime, por exemplo. Ou se você era um espaço muito fechado que não tinha que tinha muitos muros e não permitia que houvesse essa troca visual. Acho que nesse caso especificamente era uma maneira que a gente abordou, mas lembrando que eu estava trabalhando numa escala bem local e de percepção percepção do usuário, tá? Ou seja, a gente tem como agente fundamental que o indivíduo que está observando pode de alguma maneira atuar ou ajudar a inibir o potencial, alguns termos eu não gosto muito de usar, mas o potencial infrator, digamos assim. Esse seria um exemplo, tá? Daí, no caso da minha metodologia agora, da tese, eu estou utilizando a mesma coisa. No entanto, para a parte de participação popular, eu estou buscando muito a questão dos questionários, porque eu também já vi vários trabalhos anteriores que a Letícia utilizou como base, que a Letícia fez, de percepção do usuário, e eu vi que foi ali que bateu um estalo em um determinado momento, e eu vi que, olha, talvez trabalhar com a percepção do usuário seria a coisa mais útil a se fazer no momento, porque eu estou trabalhando com a percepção popular. Ou seja, seria no final das entrevistas ou... Então, eu estou delimitando, tá? Eu tenho uma estrutura geral da metodologia que eu vou aplicar na tese, mas ela é dividida em 3 grandes partes, digamos assim. As 2 principais, que são as minhas fontes de dado e onde eu vou fazer as inferências analíticas em termos de gráficos, que vai ser uma avaliação morfológica do espaço, ou seja, do espaço no qual houve um determinado projeto. Vamos pegar o Vidal Park, por exemplo, que é um projeto que é com aquela Universidade da Colômbia, que a Ana tá bastante envolvida e apresentou para a gente. Daí, vou pegar esse projeto, ver quais as modificações que foram feitas no espaço a partir das questões de participação popular, e daí
eu vou avaliar morfologicamente o espaço, a gente já tem até uma ideia de como isso é feito, e trazer a percepção dos usuários nesse pós-ocupação, digamos assim, depois que o espaço foi realizado. E isso também a ideia também é buscar outros projetos que não só esse, mas outros projetos na escala latino-americana. Daí seriam as minhas duas principais fontes de dados, digamos assim. A avaliação morfológica e os questionários aplicados com a população do entorno, do local. Isso está sendo definido, tá? Mas a ideia é basicamente essa. E, de maneira complementar, eu quero trazer alguns dados eu não sei se o melhor termo ainda é esse, mas observação participante, ou só observação do local, fazer uma visita lá para entender como é que foi feito o projeto, algumas questões documentais legislativas, e outros seriam entrevistas, mas lembrando que esses outros dados são complementares e as principais fontes de análise são os questionários e a avaliação morfológica. Seriam também realizar entrevistas com os planejadores, com os arquitetos que trabalharam nesse projeto, para tentar identificar algumas coisas que os dados podem trazer para a gente, tá? Acho que basicamente é essa forma de abordagem. E lembrando que eu estou trazendo, quando eu estou falando de paisagem, fazendo a relação morfológica com a percepção. Eu acho que aqui eu trago... Antes eu não fiz a avaliação da percepção do usuário. Eu tratava a percepção do visual do usuário como algo potencialmente a ser metrificado, mas era potencial de visualização, né? E aqui eu trago uma inferência de questionário. Bem, é uma ideia básica, eu acho que isso... Eu estou esperando uma reunião com a Letícia para novamente vir crítica e poder construir isso e também uma opinião, mas acho que basicamente a ideia é essa. Não sei, Ana, consegui ser claro? Fui muito confuso? Sim, sim, obrigado. Eu estava, agora que você fala do desenho participativo, e precisamente nas teorias sobre paisagem que eu utilizo como parte da fundamentação, tem duas vertentes. De uma parte, aquelas aquelas mais relacionadas com a geografia e a ecologia, onde a paisagem é um documento que você consulta para obter informações, de certo modo, e dos elementos naturais e dos elementos antrópicos, mas é um documento que você analisa para ver o que aconteceu, mas nos termos do passado. Mas tem a vertente do desenho da paisagem, que é aquela que urbanistas e arquitetos estamos mais familiarizados, que é a paisagem como um projeto possível. Claro, baseada na paisagem como documento, não precisa entender o que tem para projetar, mas não sei porquê, mas na pesquisa, às vezes esquecemos esse passo na frente, essa possibilidade de analisar a paisagem e desenhar a paisagem como projeto. E no tema do desenho participativo, eu acho que vale a pena explorar quando a paisagem é projeto, o que significa e quais teorias, quais metodologias tem para suportar esse tema. Então, Ana, isso é engraçado porque é um recorte que eu estou definindo ainda, mas a ideia principal é ter projetos, pegar casos, estudos de caso, que eles tenham algum tipo de intervenção de um agente técnico. No caso, eu estou falando de uma maneira bem simples assim, de um arquiteto, de um planejador, enfim, de alguém que contribuiu naquela relação de obter essas informações das pessoas. Porque teriam outros casos que a própria população vai lá e modifica o espaço, tá? A gente tem inúmeros outros exemplos. No entanto, a gente está se atendo no momento por questões de recortes específicos e também tem essa questão desde avaliação morfológica, assim, dentro do escopo do projeto de pesquisa, para esse lado, mas acho que é bem importante isso. Sim, porque o projeto nem sempre tem a ideia de paisagem, não? Então, isso é algo que eu acho interessante, que pode ser articulado, porque você pode projetar um parque, você pode projetar um equipamento desde o ponto de vista arquitetônico, mas o desenho da paisagem é uma outra visão que tem as suas teorias e metodologias. Posso fazer uma pergunta aqui? Sim. Com isso que vocês estão falando, eu fiquei pensando o seguinte, mesmo quando você tem um projeto, não sei se o Vitor vai
não sei se você está pensando nisso, Vitor, mas mesmo quando você faz um projeto, uma equipe faz um projeto X, também tem aí uma forma de você, não sei se quantificar ou ter um entendimento do quanto desse projeto ele foi implementado de fato, porque nem sempre os projetos são implementados. Você pode ter um projeto enorme, um parque, uma área, enfim, um projeto enorme, mas ele nem sempre é implantado na sua totalidade. Também isso é contemplado, assim? Não sei, ficou uma Yaskara, dúvida. vou te ser sincero, é uma boa pergunta. Tá? Não foi uma questão que eu obtive até agora, tá? Mas é interessante pensar nisso porque a gente está falando aqui de projetos que potencialmente tenham algum nível de participação, tá? Porque a ideia é avaliar o quanto esse projeto foi participativo. Pondo de uma maneira bem simples. Só que daí tem essa questão, porque daí você pode ter pode ter que foi algo que foi um marketing, quando na verdade não houve uma participação, quando o projeto não foi realmente implementado. Já me trouxeram algumas questões de se você vai fazer um processo avaliativo, eu tenho que ter no caso eu tenho que definir o que é um projeto que houve colaboração e um projeto que não houve, para você saber que uma nota, digamos assim, uma nota mais baixa seria nenhum, outra nota melhor seria no que houve colaboração. Vamos supor assim. E acho que também entra nesse ponto aí de quanto que foi implementado no final das contas. Eu digo, talvez o olhar que eu estou tendo agora é de quanto que o que a população queria, os anseios, foram realmente implementados a partir desse projeto, tá? Entendeu? E parece que tem uma fase posterior, né? Se tem um projeto, ele pode ser implementado 70% e depois nele pode ter sido alterado lá 50% do 70% que foi implementado, na hora que ele foi apropriado pela população. Daí, no final das contas, que projeto era aquele que você vai ter lá no final, né? No, Víctor vai ter que ler o Yona Friedman, porque ele fala dessa constante transformação da utopia realizável. Então, mesmo se o projeto for apropriado, ele vai ser transformado. Então... Não, entendi. Nossa, se puder me mandar o nome só depois. Eu tenho que ir embora e eu acho que já estamos fechando, falamos quase 2 horas. Foi uma conversa muito gostosa. Realmente, como disse a Yaskara, precisamos desses espaços para desabafar um pouco. Porque Ana, desculpa te interromper. Eu poderia só falar da outra pesquisa que a gente está fazendo das cidades pós-pandêmicas? Tem algum problema? Sim, mas vamos dizer tchau para a Bruna, que tem que ir embora. Perdão. Tchau, Bruna. Despedir. A Daniela, a comunicação dela cortou e a Monice, não sei o que aconteceu com ela, se teve que sair. Mas, bom, ficamos ainda várias pessoas interessadas em te escutar sobre a última pesquisa. Sim, depois eu vejo a gravação para ver seu fechamento, Vitor. Agradeço. Um abraço, pessoal. Um abraço para todo mundo aí. Tchau, Bruna. Até a próxima, né? Vamos conversando. Se tiverem sugestões aí para mim de leitura, estou aceitando. Podem enviar, tá bom? Obrigada, viu? Tchau, até. Do teu chimarrão. Muito obrigada. Eu só não largo, né? Saudade de ver todo mundo fisicamente, né? Sim, de verdade. A gente poderia repetir a dose em um ano, quem sabe presencialmente, para ver como estão o andamento, assim, né? De todas essas pesquisas que a gente conversou agora e daqui um ano, né? O agora e o pós-pandemia, assim. E logo voltaremos. Logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Victor, conta pra gente. Fechou. Ana, desculpa ter te interrompido de novo, tá? Então, é o seguinte, só para dar uma pincelada geral, que a Ana propôs aqui também, que é uma nova pesquisa que a gente não tem nenhum dado ainda, mas ela foi recentemente aprovada tanto por um edital interno da PUC, acho que tem um do CNPq também que foi aprovado, mas seria o que o grupo de pesquisa aqui está chamando de cidade pós-pandêmicas ou paisagem humanizada. Tem meio que os dois termos sendo utilizados, assim, acho que é a primeira vez que a gente tem dois termos nesse ping-pong, assim. Daí, a ideia é basicamente o seguinte, a gente está tentando trazer aqui como proposta inicial
buscar algo muito recente, que era muito que esses editais traziam, que era da pandemia, e trazer principalmente os impactos que a gente vai ter na cidade em um contexto abrangente. Só que a ideia é que a gente crie diretrizes de políticas públicas que sejam voltadas a contextos pandêmicos futuros. Tanto para a gente entender melhor o contexto, quais vão ser os principais impactos que a gente vai ter, desde curto, médio e longo prazo, da pandemia atual, quando a gente está falando de espaços. Isso a gente está falando novamente, desde a percepção de saúde mental, que é uma coisa que já está, tem uma das PIBICs que a gente está trabalhando que já está abordando isso, de epidemiológicas necessariamente, ou de saúde num contexto um pouco mais amplo, e de questões eu até puxei um pouco a sardinha às vezes para a minha área da segurança, de gestão urbana como um todo. Então a ideia basicamente a gente está com um projeto bem interessante, com um potencial bem legal, assim, de estudar o contexto não só da cidade, mas da paisagem também, numa apropriação futura pós-pandêmica. Tentei ser o mais sintético, assim, para a gente já finalizar. Legal, legal, muito legal. E é um projeto para, tipo, quanto tempo? A princípio, a primeira etapa, essa etapa principal dele é nos próximos 2 anos, tá? Para a gente fazer uma aferência literalmente do pós-pandemia, aquele contexto mais imediato, assim, do que a gente já está. Em teoria, eu não gosto, não acho que dá para dizer ainda, mas que a gente já está começando a tentar experimentar, assim, tem uma perspectiva pelo menos, mas talvez um pouco de pessimismo aí, mas enfim. Então, acho que a ideia é basicamente essa, mas existe uma prospecção também, uma perspectiva de que seja a longo prazo também, e ver como que isso vai impactar, porque a gente vai ver esses impactos, talvez por gerações, assim, sinceramente. Então... Mas a princípio é 2 anos, né? Não, isso eu tô falando um pouco mais de uma questão burocrática, assim, em termos de edital, tá? Daquele edital mas, que a professora mandou, né? Sim, mas geralmente as pesquisas continuam um pouco depois que acaba o prazo dos editais. Tanto que tem gente que trabalha desde tem a Casa Protegida lá, que ela trabalha com áreas de preservação e tal. Tem gente que trabalhou recentemente, enfim. É uma coisa que eu acho que se estende para um longo prazo. Mas a ideia do edital, assim, é nos próximos anos. Bom, que bom, muito obrigado, Victor. Obrigada aí, Ascara e Marina e Diogo que resistiram até o final. Mais uma sessão da comunidade de prática.